Os franceses que vieram morrer na capital de Hitler, tornando isso um inferno para todos os demais. Os tanques soviéticos cercaram os prédios um por um. Lá dentro, os franceses prepararam armadilhas, emboscadas com Panzerfausts dos telhados e porões. Eles faziam a contagem, um tanque destruído, depois outro. Outra vez, uma competição sombria para ver quantos conseguiam derrubar antes de serem dominados. Havia menos de 350 franceses voluntários estrangeiros, franceses em uniformes da SS, e eles juraram segurar a linha, mesmo que isso os matasse a todos, um fanatismo quase suicida. Este é o documentário completo, desde a marcha deles para o Reich até a última resistência nas ruínas de Berlim. Após grandes perdas na frente oriental, os remanescentes da divisão Charlemagne se reagruparam perto de Anclam, a cerca de 30 quilômetros a oeste de Swenemünde. Entre os primeiros a chegar estavam os oficiais e cerca de 200 homens das seções de transporte e logística, que escaparam por pouco dos russos durante a retirada caótica de Grossgesten, no dia 4 de março. Esses sobreviventes fugiram durante a noite, pouco antes dos tanques soviéticos chegarem. No dia 16 de março, o general de divisão da SS Krukenberg e os restos devastados do batalhão Fenet, pouco mais de 700 homens de uma força original de milhares, chegaram à região por volta do meio-dia. Curiosamente, as tropas francesas que escaparam do cerco de Kolberg e desembarcaram em Swenemünde não puderam se reunir aos seus companheiros. Em vez disso, eles foram enviados para o batalhão de reposição em Wildflecken, a mais de 400 quilômetros a sudoeste. 2 dias depois, Krukenberg foi ao quartel-general de Heinrich Himmler, perto de Prenzlau, e retornou com várias promoções e medalhas, muitas delas póstumas. Profundamente orgulhoso da coragem demonstrada por seus voluntários franceses, Krukenberg agora usava a insígnia tricolor francesa costurado com orgulho na manga de seu uniforme. No mesmo dia, o major da SS Katzian foi enviado a Wildflecken para buscar o restante das unidades de treinamento e reposição. Sem trens disponíveis, a força reorganizada iniciou uma longa marcha de 4 dias em direção a Neustrelitz, chegando no dia 21. O novo quartel-general foi instalado na vila rural de Karpen, 10 quilômetros a leste da cidade. Elementos da divisão foram dispersos em vilarejos próximos. Logo chegaram ordens do quartel-general da SS, determinando a reorganização da unidade em um regimento de granadeiros até 15 de abril. Isso seguiria a estrutura de combate de 1945, com 2 batalhões de infantaria e 1 de armas pesadas. A divisão Charlemagne estava distribuída em vários assentamentos. O quartel-general ficava em Gramatin, comandado pelo coronel Zimmermann e depois pelo capitão Krupsch. A escola de combate da divisão reabriu em Gorgenhof, sob supervisão do tenente Weber. O batalhão de armas pesadas, comandado pelo capitão Budgozi, estava em Goldenbaum. Outras posições-chave incluíam Fürstensee, Wokul, Druin, Zino, Turo e Hodling. O capitão Fenet seguiu à frente do 57º Batalhão, enquanto o 58 foi liderado por Jaus antes de Krupsch assumir. O capitão Roy comandava a unidade de construção, enquanto a gendarmaria de campo era chefiada pelos tenentes Gouet e Fatin. Apesar da força reduzida, a divisão continuou subordinada ao 3º Exército Panzer do general Hasso von Manteuffel, que, junto ao 9º Exército, formava o grupo de exércitos Vístula sob comando do coronel-general Gotthard Heinrichi, que havia acabado de substituir Himmler. Enquanto os soviéticos se preparavam para cruzar o rio Oder, as tropas Charlemagne passaram ao comando da guarnição da retaguarda de Feldberg e iniciaram suas atividades em 31 de março. Montando armadilhas para tanques e fortificações ao redor dos lagos a leste e ao sul de Neustrelitz. Mas a divisão agora era uma força esquelética, com mal 700 homens. A primeira missão de Krukenberg foi reunir sua unidade dispersa.
Ele esperava reunir um grupo do tamanho de um regimento em Wildflecken, reforçado por sobreviventes de Kolberg, e encontrar o batalhão Martin, desaparecido há tempos e visto pela última vez em Goffenhafen. Em 27 de março, Krukenberg divulgou uma declaração motivacional aos seus homens. Ele lembrou que lutaram como divisão francesa independente, não como auxiliares anônimos do exército alemão. Ele destacou a resistência heróica deles ao sul de Barenwalde, onde destruíram 16 tanques soviéticos em menos de uma hora, e elogiou sua coragem em Neustetten. Ele tinha uma reverência especial pela última resistência deles em Korlin, onde lutaram até o fim do dia 5 de março, enquanto o restante das forças alemãs desmoronava. A resistência deles permitiu uma fuga parcial do cerco russo. O general destacou a ferocidade e a disciplina deles, atribuindo a ambas a sobrevivência de muitos camaradas. Ele homenageou os que caíram em Kolberg, os combatentes que resistiam em Danzig e os homens dispersos que ainda não haviam retornado. Krukenberg falou sobre a missão deles, o renascimento da França em uma nova ordem europeia, e destacou que só quem provou seu valor em batalha poderia se chamar futuro libertador da França. Ele os incentivou a ver cada batalha não como um fim, mas como um começo, e a continuar lutando sem hesitação. No início de abril, o número da divisão aumentou para quase 1000, com a chegada de novos voluntários, soldados feridos retornando ao serviço e recrutas de volta de cursos especiais. Mas as rachaduras já começavam a aparecer. Tensões entre as facções políticas dentro da unidade causaram atritos. O moral caiu, a disciplina se desgastou e vários homens foram executados por fuzilamento por deserção e saques. Ordens para cavar trincheiras e fortificar posições geraram descontentamento, e só com sua liderança pessoal, o capitão Fenet, recém-promovido, conseguiu manter o batalhão sob controle. Himmler e Krukenberg acabaram tomando uma decisão drástica. A divisão teria 2 grupos, voluntários para o combate e uma unidade de construção para quem não queria lutar até o fim. Krukenberg falou diretamente com seus homens e disse que queria apenas voluntários. Quem não quisesse continuar ficaria na SS, mas como trabalhador, não como guerreiro. Cerca de 400 homens, em sua maioria ex-miles, optaram por esse caminho. Eles foram reunidos em um batalhão de construção, sob comando relutante do capitão Roy, com o polêmico oficial Corso Geromini liderando uma companhia. Esses homens ficaram em Druin, afastados da força principal. Enquanto isso, 100 sobreviventes do há muito desaparecido Batalhão Martin se juntaram novamente à divisão após sua fuga de Gotenhafen. Reforços ainda eram esperados. Mais de 1000 homens liderados pelo tenente-coronel Hirscher vinham de Wildflecken, tendo iniciado sua marcha na noite de 30 de março. Homens da Companhia de Canhões de Assalto, treinados na Boêmia Morávia, eram aguardados, mas tiveram que marchar como infantaria após perderem os veículos Hetzer para o grupo de exércitos Schoner. Na França, grandes mudanças políticas ocorriam. O general de Gaulle formou um novo governo provisório em agosto de 1944, enquanto o Marechal Pétain e o restante do regime de Vichy foram levados à força pelos alemães para Sigmaringen. Essas convulsões políticas lançaram uma sombra duradoura sobre a divisão Charlemagne, deixando muitos membros incertos sobre o futuro e mais isolados da nação que diziam servir. Nos últimos dias de abril de 1945, com o Terceiro Reich ruindo diante do avanço soviético, os voluntários franceses da divisão Charlemagne foram convocados pela última vez. A história deles em Berlim, segundo seu comandante, o capitão Henri Fenet e o major-general da SS Krukenberg, é uma sombria odisseia no coração da capital agonizante. Às 4 da manhã de terça-feira, 24 de abril, Krukenberg recebeu 2 ligações urgentes, uma do escritório de pessoal da Waffen-SS, perto de Fürstenberg, e outra do quartel-general do grupo de exércitos Weichsel, perto de Prenzlau. Ele recebeu ordens, em nome do alto comando, para seguir imediatamente para Berlim e assumir o comando da destruída 11ª Divisão Panzergrenadier SS Nordland. O general Ziegler, seu antigo comandante, foi dispensado por motivos de saúde. Krukenberg foi instruído a se apresentar ao general Hans Krebs, chefe do Estado-Maior do Exército, e ao general SS Fegelein, oficial de ligação da Waffen-SS na chancelaria de Hitler. Após ver o caos das operações anteriores, Krukenberg pediu permissão para trazer parte de sua equipe e um grupo de voluntários com experiência em combate, preferencialmente treinados em guerra antitanque. A permissão foi dada, e o capitão Henri Fenet,
já condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe pela bravura na Pomerânia, assumiu o comando do destacamento. O comboio, composto por 2 ônibus e 3 caminhões, recebeu ordens para se reunir para a partida às 8h30 na saída sul de Austeglitz. Naquela mesma manhã, a segunda frente bielorrussa do marechal soviético Rokossovski lançou um poderoso ataque, pressionando o grupo de exércitos Weichel e ganhando terreno na margem oeste do Oder. Berlim estava agora quase cercada, com os exércitos do marechal Zhukov e do marechal Konev avançando pelo leste e sul. O tempo estava se esgotando. Horas antes, Krukenberg recebeu por telegrama a ordem de formar um batalhão de assalto com os remanescentes da divisão Charlemagne e liderá-lo imediatamente para Berlim. Esse novo batalhão de assalto foi formado com o que restou do batalhão 57 partes do batalhão 58 e as tropas de elite da escola de combate da divisão, conhecidas como Compagnie de Honor. Grande parte do quartel-general da divisão se juntou a eles. Suas armas eram limitadas, principalmente fuzis de assalto MP-40 e 4 metralhadoras MG-42 e lançadores antitanque Panzerfaust. Não havia tanques, nem artilharia. Apenas 500 homens exaustos, mas determinados, indo para o coração do inferno. As estradas que levavam a Berlim estavam entupidas de veículos e retardatários. Soldados, refugiados, colunas destruídas. Aviões soviéticos atacaram o comboio francês perto de Nauen. Perto de Wustermark, foram bombardeados pela artilharia inimiga. Para evitar exposição, Krukenberg desviou a coluna para Katzen. Ao se aproximarem de uma travessia de canal perto das fazendas de Falkenhader, ocorreu o desastre. 3 nervosos milicianos do Volkssturm, confundindo a coluna com uma unidade inimiga, detonaram explosivos na ponte de arenito maciço. As explosões bloquearam a única rota. Veículos não avançavam, caminhões foram abandonados e mandados de volta para Neustrelitz. Vários se perderam. 3 conseguiram voltar com dificuldade para Karpin, transportando 90 homens e vários oficiais, incluindo os tenentes Fatin, Herp e o segundo-tenente Werny. O restante do batalhão teve que seguir a pé. Eles levaram o que conseguiram, focando em munição e armas leves. Depois de uma exaustiva marcha de 20 quilômetros pelos arredores de um mundo arruinado, chegaram a Berlim pelo oeste. Avançando por Marquardt, Glienicke e Gartau, os soldados exaustos quase não encontraram defesa organizada. Só 3 meninos da juventude hitlerista foram vistos patrulhando de bicicleta com Panzerfausts. As pontes sobre o rio Havel estavam barricadas, mas desertas. Após horas tropeçando no escuro e desviando da artilharia russa, os homens chegaram à extremidade oeste da cidade. Eles desabaram na floresta de Grunewald, perto da ponte de Pichelsdorf, chamada Freibrücke, alvo dos artilheiros soviéticos. Os projéteis assobiavam e explodiam nas árvores e no solo. Sob os pinheiros, os homens da Charlemagne tentaram descansar, cientes de que estavam às portas de sua batalha final. O capitão Fenet depois descreveu a marcha como um sonho, uma procissão de pesadelo pelo fogo inimigo e campo devastado. Caminhavam há horas desde que a explosão da ponte os fez abandonar os caminhões. O ar estava denso com sons de guerra, metralhadoras crepitando, trovão da artilharia distante e sussurros de pânico entre as fileiras. Seus músculos ardiam de exaustão, mas continuavam avançando, como homens possuídos, determinados a chegar a Berlim como guerreiros, não desertores. À medida que se aproximavam, os sons aumentavam e até as árvores tremiam com as ondas de choque dos projéteis soviéticos. Quando chegaram à cidade, estavam entre os últimos a entrar antes do cerco soviético se fechar totalmente. Aglomerados na floresta escura, com o fogo no horizonte e o exército vermelho cercando, sabiam que não haveria volta. Adiante, só restavam destruição, morte e as ruínas da resistência final do Reich. Uma explosão violenta quebrou o silêncio da noite. Uma aeronave soviética lançou uma bomba próxima, cuja explosão enviou ondas de choque pelo vale, abalando ainda mais os nervos já desgastados pela exaustão. O estrondo ecoou por um tempo na escuridão antes de sumir no silêncio. Homens endurecidos por meses de batalha voltaram a dormir inquietos sob as árvores da floresta de Grunewald. Enquanto Berlim se preparava para seus momentos finais, o major-general da SS Krukenberg requisitou um veículo abandonado após a meia-noite.
Acompanhado pelo capitão da SS Pachur, ele correu em direção à chancelaria, chegando lá por volta de 00:30 do dia 25 de abril. Lá, em uma sala de comunicações tensa, eles esperaram por horas. Às 3:30 da manhã, Krukenberg foi finalmente apresentado ao general Hans Krebs, chefe do Estado-Maior do Exército, que o cumprimentou com uma incredulidade cansada. "Você é o primeiro a chegar", disse Krebs de forma direta. "Chamamos muitos oficiais e unidades para Berlim, mas só você conseguiu chegar. A defesa da capital já era uma causa perdida." Krukenberg foi instruído a se apresentar ao general Helmut Weidling, recém-nomeado comandante do 56º Corpo Panzer e da defesa de Berlim. O posto de comando ficava nos escritórios da 3ª Região Militar na Hohenzollern-Damm. Enquanto Feghelin seguia desaparecido, ao amanhecer, voluntários franceses despertavam sob os pinheiros. Krukenberg voltou da chancelaria trazendo notícias sombrias. O cerco soviético fechou-se totalmente ao redor de Berlim durante a noite, com intensas penetrações inimigas já relatadas no sudeste, principalmente em Neukölln. "Foi lá", disse ele a eles, que a batalha final deles começaria. O batalhão francês seria incorporado aos restos destruídos da 11ª Divisão SS Voluntária, Panzer Grenadier Nordland, agora composta por voluntários noruegueses, dinamarqueses e suecos, mas reduzida a menos de 1.500 combatentes. Enquanto os soldados viam patrulhas da juventude hitlerista pedalando pela floresta com Panzerfausts nos ombros, chegaram suas ordens de marcha. O moral subiu. Caminhões avançaram em direção à cidade em chamas, enquanto o céu era sacudido pelos gritos da artilharia. Apesar do caos, os berlinenses circulavam com estranha serenidade. Não havia pânico, nem caos nas ruas, apenas uma determinação silenciosa e sombria, como se a própria alma da cidade tivesse aceitado seu destino. Krukenberg retornou ao campo de esportes do Reich às 5 da manhã e depois foi para Hohenzollern-Damm, ainda sem encontrar sinais das defesas externas da cidade. No posto de comando do 56, o Corpo Panzer, ele foi recebido pelo coronel von Duving e finalmente conheceu o general Weidling. A situação era pior do que ele temia. Apesar dos esforços para organizar uma defesa ativa, Weidling tinha apenas seu corpo de exército desgastado. Os restos da divisão Nordland, a divisão Panzer Müncherburg com poucos soldados, e uma força improvisada de Volkssturm, juventude hitlerista, guardas da chancelaria e unidades formadas às pressas de escritórios da retaguarda, muitos mal treinados e mal equipados. O setor de defesa C, responsável pelo sudeste de Berlim, foi entregue à divisão Nordland, mas seu ex-comandante, general de divisão da SS Ziegler, já perdera a esperança de manter a coesão. Desmoralizadas e exaustas, suas unidades estavam espalhadas pelos escombros da cidade. Ziegler pediu dispensa e esperava transferir o comando a Krukenberg. Ao chegar ao posto de comando da divisão, em uma clínica pulmonar danificada na rua Hasenheider, entre Kreuzberg e Neukölln, Krukenberg encontrou o quartel-general em desordem após ser atingido por uma bomba soviética. Ziegler o cumprimentou com expressão e previsão sombrias. "Você não vai durar mais de 48 horas", ele avisou. "Restarão só 70 homens na linha de frente. O restante recuava por conta própria ou estava tão abatido que não podia lutar. Seus outrora formidáveis regimentos de granadeiros agora mal podiam ser considerados batalhões com efetivo reduzido." Ao meio-dia de 25 de abril, Ziegler transferiu o comando a Krukenberg e foi para a chancelaria. Krukenberg só voltaria a vê-lo em 1º de maio. O peso da defesa do sudeste de Berlim agora estava nas mãos de um francês comandante da SS e de centenas de voluntários estrangeiros. Krukenberg imediatamente enviou seu oficial de ligação, o SS Segundo-Tenente Patzak, para alertar o batalhão francês, que ainda descansava no Reichssportsfield, e prepará-los para se moverem nos caminhões restantes da Nordland. Mas, assim que Ziegler partiu, o caos irrompeu na entrada do bunker. 2 ou 3 blindados chegaram cheios de soldados feridos em busca de hospital. Os sentinelas franceses, incapazes de parar os veículos, abriram fogo, confundindo-os com tropas inimigas. Um dos veículos respondeu com uma metralhadora, ferindo vários voluntários franceses na confusão. Foi um duro lembrete de como a situação havia se tornado fragmentada. Entre os escombros, amigos e inimigos se confundiam. A divisão Nordland que Krukenberg havia herdado era uma força esquelética, com apenas 1.500 homens e apenas 6 canhões autopropulsados ainda em serviço.
A artilharia foi movida para a reserva central do Tiergarten e as unidades de suprimento estavam ao redor de Pichelsdorf. Com frustração, Krukenberg emitiu uma de suas primeiras ordens. As unidades subordinadas só podiam se mover com autorização por escrito. Era só uma ilusão criada pela disciplina em tempos de paz. A realidade estava muito além do controle. Sua ordem não podia ser imposta no caos. A cidade estava se dissolvendo, a cadeia de comando se desfazendo. Nas horas seguintes, seu batalhão improvisado de voluntários franceses enfrentaria uma das mais brutais e simbólicas resistências finais da Segunda Guerra Mundial, nas ruas destruídas de Neukölln contra a onda do Exército Vermelho. Ao amanhecer, o general Krukenberg caminhou pelas ruas destruídas de Berlim, tentando contatar a linha de frente em colapso. Passando por milicianos do Volkssturm, ele encontrou o comandante local, um Kreisleiter do Partido Nazista, operando em um quartel-general improvisado na loja Kastad, em Hermannplatz. Da janela do primeiro andar, o homem tinha uma visão sombria da área ao redor. Ele relatou que as tropas soviéticas tomaram Treptow no dia anterior. Postos avançados fracos ainda estavam na Urban-Damm e em Sonnenallee, mas mal armados e sem munição. As linhas de comunicação estavam desmoronando. O setor da estação ferroviária de Gerlitzer perdeu seu comandante 2 horas antes. Após uma noite inquieta, perturbada por um ataque aéreo perto de Hasenheider, o capitão Fennet e seus voluntários franceses foram acordados antes do amanhecer em 26 de abril. Eles deviam apoiar um contra-ataque da Nordland à prefeitura de Neukölln às 5 da manhã. Mas como estava se tornando típico nesses dias finais, a operação foi adiada. O ataque começou às 6 e a tragédia ocorreu quase de imediato. O sargento Olivier da 4ª Companhia, reunido com seus líderes de seção para as instruções finais, foi pego em campo aberto por um canhão antitanque soviético. A explosão atingiu o grupo sem aviso. 17 homens morreram instantaneamente. Olivier e o comandante Fieselbrand também ficaram gravemente feridos. O cadete Protopopov assumiu o comando enquanto os feridos eram retirados. Fennet depois relembrou esses momentos com uma clareza profunda e perturbadora. Eles inspecionaram as armas de manhã perto do Parque Hasenheider. A cidade estava silenciosa, com vidro estalando sob as botas dos sentinelas nas ruas escuras. A água silenciosa do canal Neukölln brilhava negra sob o céu noturno. Em seguida, ouviu-se o zumbido dos motores acima e o estrondo caótico de um bombardeio aéreo soviético. O chão tremia, janelas se quebravam e destroços caíam como chuva, mas o inimigo não atacou. Quando a última bomba caiu, o silêncio voltou. Uma calma ominosa antes da tempestade. Ao amanhecer, as companhias se reuniram em silêncio perto da prefeitura. Os tanques já estavam esperando, enormes tigres reais com seus temíveis canhões de 88 mm Panteras elegantes, posicionadas a poucos metros atrás, e os baixos Sturmgeschütze descansando silenciosamente nas sombras. O plano era simples e desesperado. Granadeiros avançariam com os blindados, limpando prédios e becos enquanto os tanques davam cobertura. Quando o sinal foi dado, os franceses avançaram rápido, espaçados e disciplinados. No começo, não houve resistência. Depois, ouviu-se o ritmo lento das metralhadoras Maxim. Projéteis antitanques soviéticos uniam de posições ocultas. Os homens de Fennet agiam como veteranos, pulando de porta em porta, se escondendo atrás de paredes destruídas, transpondo os destroços e evitando tiros dos andares superiores. Os tanques atrás deles rugiram em ação, cuspindo fogo que sacudia as ruas e incendiava os prédios. A infantaria vermelha ficava escondida, confiando em armas pesadas para segurar o ataque. Mas os franceses continuaram avançando. Então veio o desastre. Uma seção de reserva aproximou-se de um cruzamento, reunida sob a falsa sensação de segurança das ruínas. Uma súbita salva soviética os atingiu de frente. A explosão despedaçou corpos, lançou homens contra as paredes e transformou a rua em um matadouro. 15 homens estavam mortos em segundos. Fennet, atordoado, apenas contava os corpos e seguia. Ainda assim, o ataque continuou. Quadra a quadra, prédio a prédio, os franceses expulsavam o inimigo com granadas e baionetas. A munição estava no fim. Os homens faziam rápidas passagens pelo posto de comando para reabastecer as cartucheiras antes de sumirem no caos. Berlineses, idosos e mulheres deixavam os porões e observavam maravilhados. Alguns ofereciam copos de água ou café. Alguns dividiam o pouco de comida restante. Que vocês consigam, sussurravam. E então os voluntários desapareceram novamente na fumaça, mas problemas se aproximavam. Em ambos os flancos, perderam contato com o apoio
e os franceses perceberam que estavam sozinhos. Então veio uma mensagem da divisão. Se o ataque ainda não começou, pare e aguarde novas ordens. Se já começou, faça o seu melhor. O ajudante de Fenet, tenente da SS von Wallenrod, foi esclarecer a situação. Ao retornar, as notícias eram sombrias. Eles foram a única unidade a atacar. Na manhã de 26 de abril, os soviéticos iniciaram seu assalto em grande escala a Berlim, e a frente desmoronava por toda parte. Só falta essa, murmurou Fenet. Tomamos metade de um distrito do Ivan, e agora mandam a gente abandonar o distrito. Mas não havia para onde ir. Vamos ficar aqui, ele decidiu. Se os flancos estabilizassem, aguentariam. Se não, eles lutariam onde estavam. Eles criaram um saliente defensivo, recuando tropas da frente para reforçar os flancos. A prefeitura de Neukölln virou seu novo reduto. Reforços logo chegaram na forma de um grupo da juventude hitlerista, com várias centenas de meninos entre 14 e 16 anos. Esses jovens combatentes atacaram com coragem suicida, armados com fuzis maiores do que eles próprios e Panzerfausts firmemente empunhados. Eles avançaram para a batalha com coragem imprudente. Muitos foram mortos, mas continuaram avançando, determinados a provar que eram dignos dos veteranos da Waffen-SS ao seu lado. Os franceses e a juventude hitlerista lutaram como demônios, empurrando os soviéticos para trás com uma ferocidade que deixou o inimigo atônito. Dezenas de tanques foram destruídos. Os mortos soviéticos cobriam as ruas, mas a pressão só aumentava. Mensageiros corriam entre prédios destruídos para manter contato entre as esquadras. O cabo Millet, com apenas 20 anos, percorria as rotas mais perigosas sem hesitar. Vez após vez, ele retornava, calmo, silencioso e eficiente. Mas no fim, a sorte acabou. Ao voltar para a rua perto da prefeitura, um projétil soviético explodiu perto dali. Ele caiu instantaneamente, seu corpo estremeceu uma vez antes de ficar imóvel. Fenet, agora ferido por estilhaços no pé, foi arrastado para a entrada da prefeitura. O inimigo estava a apenas 50 metros de distância. Ele ordenou que as ruas ao redor fossem varridas. Com uma bengala e um ajudante, ele mancava de posição em posição, xingando o ferimento e incentivando os homens. Os soviéticos atacaram diretamente o prédio, resultando em um combate brutal corpo a corpo. Granadas lançadas das portas, baionetas se chocando nas escadarias, rifles disparados a queima-roupa em corredores escuros. Os franceses mantiveram a prefeitura e depois lançaram um contra-ataque que expulsou os soviéticos. Ainda não tinha acabado. Uma coluna de tanques T-34 se aproximou, alguns destruídos por Panzerfausts, outros seguiram avançando. Um Königstiger armou uma emboscada próxima, escondendo-se em uma rua lateral. Quando os T-34 chegaram, o canhão de 88 mm do Tiger foi abaixado. Fenet, ouvindo de perto, podia escutar as esteiras do inimigo rangendo sobre as pedras quebradas. Então, um estalo, um clarão ofuscante, um impacto direto. O T-34 estremeceu até parar, sua torre foi arrebentada. Fumaça e fogo vinham dos destroços. Ninguém saiu. O tanque foi destruído. Os franceses seguiriam lutando. O cabo Millet continuava caído na rua, usando uma túnica camuflada verde e marrom, cabelo loiro coberto de poeira e o rosto, antes vibrante, agora apagado pela morte. O bombardeio soviético o atingiu de lado e o matou instantaneamente. Seus companheiros o levaram com cuidado para um abrigo. Em seu lugar entrou Roger, um jovem imponente de 19 anos, com cabelos pretos como carvão, um olhar de intensidade fria e o fogo do fanatismo em sua alma. Aos 17 anos, ele se juntou à Waffen-SS, desafiando um oficial que disse que o estilo de vida era duro demais para franceses. Não para todos, Roger respondeu. Por isso estou me alistando. Ele sobreviveu a 2 campanhas ileso, mas o caminho até Berlim foi brutal. Apenas 2 dias antes, durante o caos na ponte do canal explodida, ele foi lançado na água, com os olhos cheios de areia, ficando cego por um dia. Com a visão recuperada, ele tornou-se mensageiro e combatente com determinação estoica. No fim da tarde, a situação na prefeitura ficou desesperadora. A linha de frente caiu nos 2 flancos, isolando o batalhão Charlemagne. Não havia ninguém ao lado deles, ninguém atrás deles. Eles mantinham sua posição apenas pela pura força de vontade e pelo espírito feroz de homens que não tinham intenção de se render. Um pequeno sargento flamengo conhecido como Cap assumiu posição junto a uma metralhadora e, sozinho, controlou uma rua inteira.
Atirando a 1.200 tiros por minuto, ele varria a área com precisão mortal, mudando-se entre escombros e paredes destruídas para manter os vermelhos desequilibrados. Quando Fink, que ajudava Capitão Fennet como muleta improvisada, ficou inquieto, passou a tarefa a um jovem da juventude hitlerista próximo e correu para substituir Cap. "Deixe comigo, você vai acabar se matando", ele disse. Os dois homens se revezaram, segurando a rua por horas e não cedendo nenhum centímetro ao inimigo. 5 longas horas se passaram. Eles estavam completamente sozinhos. Alguns tanques, com pouco combustível e munição, ficaram próximos. O restante havia recuado. Mesmo isolado da divisão, Fennet decidiu ficar na prefeitura enquanto houvesse uma rota de retirada. Os soviéticos poderiam impedir a fuga com 50 homens, mas não fizeram. Eles atacaram repetidamente a frente e os flancos com tanques e centenas de soldados. Cada tentativa foi esmagada, tanques destruídos ou forçados a recuar. A infantaria foi dizimada antes de se aproximar. A rua ecoava com explosões constantes e devastadoras. A cada cruzamento havia explosões, às vezes de tanques alemães escondidos, mas mais frequentemente da artilharia soviética. O pó enchia o ar. Os tímpanos zumbiam. Já não era possível saber se o bombardeio aumentava ou apenas não terminava. Por volta das 19 horas, mensageiros do batalhão trouxeram um relato assustador. Os tanques soviéticos já estavam na Hermannplatz, só 900 metros atrás. Restavam só 2 ruas abertas, e ninguém sabia por quanto tempo. Era hora de ir embora. Fennet usou uma pausa nos combates para reunir os sobreviventes da SS e juventude hitlerista, recuando-os junto aos tanques restantes. Eles chegaram a Hermannplatz sem oposição e viram preparativos defensivos frenéticos. Barricadas de paralelepípedos foram erguidas rapidamente e os T-34 que os haviam seguido até ali agora mantinham distância. Em minutos, o Exército Vermelho ocupou as últimas rotas até a praça. Os canhões de assalto franceses agiram, destruindo blindados soviéticos em um duelo que iluminou o crepúsculo com destroços em chamas. Tanques explodiram em chamas, iluminando o horizonte em vermelho pela destruição. Curiosamente, a infantaria ficou escondida. À meia-noite, chegaram ordens de recuo. No trajeto, o batalhão reencontrou Labordette e sua companhia, que passou o dia apoiando a divisão em brechas de outros setores. Labordette, de olhos cansados e expressão sombria, contou a Fennet que fora requisitado por outro oficial, sem seguir a cadeia de comando, para cobrir uma nova brecha nas defesas. Embora isso estivesse fora da alçada de Fennet, ele foi claro: precisava da companhia número 1, a única unidade ainda fresca. "Pelo menos deixe que nós, franceses, lutemos juntos", ele implorou, mostrando frustração com a desorganização da defesa de Berlim. Ele achava que a capital seria protegida por forças regulares como a dele, mas a realidade era sombria. Berlim havia começado sua batalha final com não mais do que 2.000 a 3.000 soldados experientes, em sua maioria remanescentes do corpo blindado de Weidling, da divisão Nordland, elementos da Leibstandarte e da SS francesa. O restante era um mosaico de juventude hitlerista, Volkssturm, policiais idosos e civis armados às pressas. Apesar da coragem, especialmente dos jovens, faltava-lhes estrutura, artilharia, tanques, combustível e munição. O colapso foi rápido porque nunca houve uma linha real de defesa. Apesar das dúvidas, Fennet permitiu que a companhia número 1 participasse de uma ação limitada antes de voltar. Antes de Labordette partir, Fennet segurou seu ombro e olhou nos olhos dele. "Você deve voltar com os rapazes, entendeu?" Houve silêncio. Labordette respondeu: "Não se preocupe, eu volto." Mas sua voz soava distante e hesitante, como se forçada. Eles apertaram as mãos. "Até logo, capitão." Fennet o observou desaparecer na noite com um nó no peito. O jeito que ele se movia, o jeito que ele falava. Era a postura de um homem que sabia que não voltaria. Fennet tentou afastar o pensamento. Seus nervos estavam à flor da pele, agravados pela ferida de bala que o fazia usar muletas. Labordette voltaria. Ele já havia provado seu valor sob fogo na Pomerânia. Tudo o que seus instrutores disseram sobre timidez havia sumido. A batalha o transformou. Enquanto Fennet estava perdido em pensamentos, Roger trouxe uma cadeira e sugeriu que ele descansasse. "Agora não, Roger", ele disse. Ainda havia trabalho a fazer. Von Wallenhot encontrou abrigo no Thomas Keller, perto da estação ferroviária Anhalter, e levou os homens para algumas horas de sono necessário.
Fenet e o cadete Derrot ficaram para trás tentando arranjar um veículo para voltar ao posto de comando, mas faltou combustível. O regimento Nordland não tinha transporte, e o paradeiro do general era desconhecido. Por ora, foram convidados a descansar em um abrigo antiaéreo que servia de hospital improvisado. Enquanto isso, o general Krukenberg avaliava a situação. Desde a manhã, tanques e granadeiros haviam destruído 30 tanques soviéticos, vários canhões antitanque e infligido pesadas baixas à infantaria vermelha. O sargento Olivier, que sobreviveu à emboscada anterior, deixou a ambulância perto do Tiergarten e tentou se reunir aos homens de Fenet. Em vez disso, ele foi requisitado pelo capitão Heller da SS para comandar um par de canhões de infantaria de 150 mm tripulados por recrutas inexperientes da divisão das Reich da SS. Mesmo mal treinadas, as equipes destruíram 9 tanques inimigos com tiros precisos de uma avenida bem posicionada, mas a posição era vulnerável. Uma rajada dos órgãos de Stalin destruiu o primeiro canhão e sua equipe. A segunda peça foi para uma rua lateral e atirou até acabar a munição. Olivier ficou até às 17h quando von Wallenroth o resgatou e levou ao batalhão Fenet, agora próximo da ópera. Sua quarta companhia tinha apenas 20 homens. O cadete Protopopov, que assumiu o comando na sua ausência, chegou a derrubar um avião de reconhecimento soviético com uma metralhadora. Confrontos com patrulhas inimigas seguiram, mas o batalhão resistiu. O bombardeio destruiu o posto de comando deles, e Krukenberg recebeu autorização de Koch, que havia mudado de Hohenzollern para Bendlerstrasse para transferir o quartel-general da Nordland. Ele pediu para ser dispensado da responsabilidade pelo setor C e, em vez disso, assumir o controle de uma zona mais central. Ele também sinalizou a presença de 2 batalhões de polícia totalmente equipados descansando nas proximidades, cuja existência de alguma forma havia sido esquecida, mas que eram capazes de manter a linha no lugar de sua divisão exausta. A Nordland foi transferida para o Gendarmenmarkt, e Krukenberg escolheu os porões sob a ópera como seu novo centro de comando. O ato final se aproximava e a cortina subia. Nas primeiras horas de 27 de abril, o general Krukenberg voltou ao quartel-general da ópera, agora centro do que restava da divisão Nordland. A reunião com o general Weidling horas antes foi tensa e frustrante. Krukenberg implorou para que seus experientes voluntários estrangeiros pudessem lutar como um comando unificado sob seus próprios oficiais. Weidling, visivelmente irritado, queria dividir as forças, colocando o tenente-coronel Seifert no comando de partes do setor Z e deixando apenas a área da chancelaria ao general da SS Maunke. Krukenberg resistiu. Ele temia que Seifert usasse os franceses como bucha de canhão e culpasse a Waffen-SS por qualquer fracasso. Por fim, Weidling cedeu. O setor ZID ficaria sob a autoridade de Monke, com 2 subsetores, um comandado por Seifert, perto do Ministério da Aeronáutica, e outro por Krugenberg, na zona leste, marcada por Duernhofplatz, Kommandantenstrasse e Alexandrinenstrasse. A estação de metrô Stadtmitte serviria como posto de comando. Weidling partiu sem mais discussões. Seria a última vez que Krukenberg o veria. Ao retornar à ópera por volta da 1h, quase todo o batalhão de assalto francês estava caído na entrada de um prédio destruído na Belle Alliance Platz. Exaustos, sentavam-se meio adormecidos, segurando suas armas. Das companhias originais, restaram apenas fragmentos. A segunda companhia foi reduzida a uma seção. Seu comandante, o tenente Pierre Michel, havia sido gravemente ferido na noite anterior. A terceira companhia, liderada pelo sargento-mor Pierre Rostaing, contava só com 25 homens. A quarta companhia, sob comando temporário do aspirante Serge Protopopov, perdeu uma seção inteira no dia anterior em Neukölln. A primeira companhia, sob comando do segundo-tenente Jean Labaudet, foi destacada e lançada nos combates ao norte do aeroporto de Tempelhof. Um de seus pelotões tentava segurar o canal Landwehr perto de Hallisch-Stor, sob intenso bombardeio e ataques de tanques. A escola de combate da divisão, liderada pelo tenente da SS Weber, já avançava em direção à chancelaria do Reich. Às 5h, para alívio do capitão Henri Fenet, a primeira companhia reuniu-se ao batalhão devastado. Não houve celebração. O tenente-coronel Seifert prontamente exigiu que fossem usados para reforçar seu setor em colapso. Uma seção foi enviada ao norte e logo destruída por uma explosão de projétil.
2 foram mortos, 3 gravemente feridos. Ao amanhecer na cidade devastada, o tenente da SS von Wallenhot abrigou a unidade no pub Thomas Keller, próximo à estação Anhalter. Lá, os homens desabaram nos bancos e nas mesas para algumas horas de precioso descanso. Fenette, ainda mancando do ferimento no pé, estava com o aspirante Alfred Durall. A dor piorou, e eles foram ao posto de primeiros socorros do regimento Danmark, nos porões do Reichsbank. Fenette, semi-inconsciente, ficou deitado em silêncio por horas. Ao amanhecer, um oficial idoso da Wehrmacht o ajudou a retornar ao novo quartel-general da divisão, agora nos porões da ópera. Krukenberg, em uma reunião de situação, cumprimentou-o calorosamente e elogiou a bravura do batalhão. Ele deu um dia para descansarem antes de reuni-los em equipes de 8 homens para destruir tanques e apoiar os blindados da Nordland na Leipziger Straße. Naquela manhã, Krukenberg retornou à chancelaria para se reunir com o general da SS Wilhelm Mohnke, agora responsável pelo setor governamental central. Lá, ele encontrou o general Krebs, que informou que o 12º Exército do general Wenck havia chegado a Werder, oeste de Potsdam. Não havia notícias de avanço pelo oeste, mas os americanos seguiam a 90 quilômetros de Berlim. Mohnke prometeu apoio total e ofereceu a Krukenberg uma nova companhia naval recém-chegada de avião, estacionada perto do Ministério das Relações Exteriores. Além disso, a última formação de tanques da Nordland, o 53º Batalhão Panzer da SS, ainda tinha 8 veículos funcionando e permaneceria sob o comando de Krukenberg. Esses eram seus últimos trunfos. Em outras áreas da cidade, a situação seguia tensa. Batedores russos avançavam com cautela pela Blücherstraße rumo ao canal Landwehr, mas grandes ataques ainda não haviam recomeçado. Enquanto isso, a artilharia caía sem cessar no centro da cidade. A Casa de Ópera e o distrito governamental ao redor eram bombardeados sem parar. O quartel-general foi transferido primeiro para o Schauspielhaus e depois para os túneis profundos da estação de metrô Stadtmitte. No caminho, o batalhão passou pela Franz-Josefscher Straße, onde um velho oficial médico comentou que os huguenotes, protestantes franceses fugindo da perseguição, haviam se estabelecido ali séculos antes. Agora, seus descendentes defendiam o mesmo solo sob o uniforme preto da Waffen-SS. Mais tarde, naquela tarde, o batalhão se reuniu novamente no subsolo. Krukenberg entregou pessoalmente cruzes de ferro aos que as conquistaram em Neukölln. Houve alegria por um instante. Os franceses cantaram, repartiram cigarros e doces e se deram tapinhas nas costas. Mas faltava um homem. Onde estava Le Baudet? Apenas ao anoitecer, o aspirante a oficial de Lacasse chegou com o restante da primeira companhia. Ele explicou que Labourdette havia saído mais cedo para inspecionar uma posição nos túneis do metrô e havia ordenado que se reunissem no ponto de encontro caso não voltasse. Ele nunca voltou. Depois, souberam que Labourdette foi morto a tiros enquanto cobria a retirada de seus homens. Ele tinha apenas 22 anos, foi o 3º voluntário aceito na SS francesa e se orgulhava disso. Krukenberg confirmou os detalhes. A primeira companhia lutava em um setor mais bem preparado, com barricadas e tanques entrincheirados perto da Yorkstrasse. O pelotão de Delacasse mantinha uma barricada, enquanto o grupo de Croisilles, agora com 20 homens, vigiava os túneis do U-Bahn. Em dado momento, encontraram um jovem civil francês atordoado entre os destroços, perguntando como voltar para a fábrica onde trabalhava. Foi surreal. Os homens de Croisilles se abrigaram sob uma varanda, esperando o contra-ataque. Robelin tentou levá-los de volta à força principal, mas nunca mais foram vistos. O pelotão de Croisilles agora contava com apenas 14 homens apoiados por um único soldado da Wehrmacht, um aviador e um combatente solitário do Volkssturm. Eles só tinham uma metralhadora funcionando, mas mantinham o espírito. Às 14 horas, um contra-ataque possibilitou que um major da Wehrmacht evacuasse os feridos. 7 tanques chegaram. Tropas soviéticas, incertas sobre a força dos defensores, hesitaram. Alguns, disfarçados de civis, chegaram com uma carroça, mas foram alvejados e fugiram. Em um apartamento, um idoso berlinense pediu aos franceses que retirassem caixas de munição, temendo que atraíssem fogo soviético. Dentro havia Panzerfausts, um presente do destino. Croisilles errou o primeiro T-34 que se aproximou, mas destruído pelo soldado da Wehrmacht, com um tiro direto.
A comunicação continuava escassa, mensageiros desapareciam, as notícias viravam boatos. Mesmo assim, o subsetor Stadmitter caiu silenciosamente nas mãos dos franceses. Os regimentos Danmark e Knorr mantinham suas linhas entre escombros ao sul da Holmanstrasse. Se os soviéticos atacassem com força, eles deveriam recuar gradualmente para pontos fortificados ao longo da Besselstrasse e Ritterstrasse, onde haviam sido abertas posições de metralhadoras e ninhos antitanque em meio às ruínas. No comando, cada unidade mantinha um terço da força em reserva, tropas de choque prontas para agir rapidamente por brechas nos prédios e conter incursões soviéticas. Outro terço descansava na Leipzigerstrasse, artéria-chave onde tanques e esquadrões franceses de caça-tanques circulavam entre escombros, prontos para atacar. Os demais voluntários e engenheiros da Nordland aguardavam no subsolo, nos porões da ópera e no edifício Allianz, prontos para o próximo ataque soviético. Eles resistiam, mas a tempestade ainda não havia passado. A defesa do subsetor Stadmit vacilou não por falta de coragem, mas por indecisão e demora. O tenente-coronel Seifert, encarregado de liberar elementos para reforçar a área, fez isso de forma lenta, fragmentando a defesa desde o início. Reforços chegavam lentamente de todo o Reich em colapso. Voluntários da SS de toda a Europa, até uma companhia de alunos de radar naval trazidos à noite de avião, armados com fuzis italianos velhos e sem experiência de infantaria. Esses homens foram colocados nos flancos, formando uma tênue linha de contenção para proteger contra infiltrações dos setores vizinhos. A artilharia, nunca devidamente integrada ao plano defensivo, foi improvisada sob o comando do coronel Wörlermann, chefe de artilharia do 56º Corpo Panzer. Os canhões estavam ocultos no Tiergarten, protegidos de reconhecimento aéreo, e depois posicionados nas entradas próximas a Unter den Linden para atacar blindados soviéticos vindos do norte. Ainda assim, a situação geral era obscura. Apesar das perguntas, os defensores pouco sabiam do que viria. Quando o general de divisão da SS, Krukenberg, chegou à tarde ao seu posto de comando, um vagão de metrô abandonado, com janelas estilhaçadas e sem energia, no fundo da estação Stadmitte U-Bahn, encontrou pouco além de um túmulo. Logo um projétil atravessou a abóbada da estação, ferindo 15 homens. Eles foram evacuados para o abrigo no subsolo do Hotel Adlon, onde o chefe médico da Nordland, coronel Dr. Zimmermann, montou um hospital de campanha. O capitão Henry Fenay estava na estação quando o projétil atingiu. Ferido dias antes por um tiro de metralhadora no pé, ele se movia lentamente, apoiado pelo cadete Dural. As notícias do mundo exterior eram sombrias. O 12º Exército do general Wenck chegou a Potsdam, mas dificilmente romperia a tempo. As forças soviéticas já alcançaram Prenzlau, onde o OKH esteve até pouco tempo. Qualquer camarada que ainda estivesse esperando em Neustrelitz agora estaria envolvido em sua própria batalha. Naquela noite, o batalhão francês foi instruído a posicionar sentinelas. 2 equipes antitanque seguiram para Belle Alliance Platz, lideradas por von Wallenhot e sargento Lucien Hennecart. Hennecart, de 38 anos, e visto como figura paterna pelos jovens, era famoso por andar calmamente sob fogo de artilharia com as mãos nos bolsos, dizendo: "Estou velho demais para virar cadáver." Ele já merecia as insígnias de oficial, mas ainda não as recebeu. As horas passaram e nenhuma equipe voltou. Com a pressão aumentando, Fenet mancou pelas ruas destruídas até Stadmitter para falar com Krukenberg. O general, com expressão séria, lhe informou a situação. Todo o batalhão deveria ser enviado a Belle Alliance Platz para bloquear o acesso soviético à chancelaria do Reich pelas ruas Wilhelmstrasse e Friedrichstrasse. "Eu mesmo vou", disse Fenet, mas Krukenberg o impediu. "Você mal consegue ficar de pé. Dê ordens daqui. É uma ordem." Fenet protestou. "General, não posso ficar enquanto meus homens estão lá fora." "Então não posso acreditar que você vai obedecer às ordens", respondeu Krukenberg. "Não insista." A estação tremeu de novo quando outro projétil cruzou a escadaria, derrubando mais 15 homens. Na superfície, a batalha seguia intensa. O ponto focal agora era a Belle Alliance Platz, onde o grupo de combate Danmark, do 2º tenente da SS Bachmann, mantinha sua posição. Os sapadores tentaram demolir a ponte Hallische Tor, mas não conseguiram derrubá-la por completo, deixando um caminho estreito para os tanques. Às 14h30, o primeiro T-34 soviético atravessou, sendo destruído segundos depois, mas outros vieram em seguida.
Ao anoitecer, o grupo de combate Dirksen recuou para Friedrichstrasse por túneis sob as ruas, enquanto 6 tanques soviéticos chegaram a Wilhelmplatz, em frente à chancelaria, antes de serem destruídos. Ao amanhecer de 28 de abril, os remanescentes da Nordland iam de Spittelmarkt a Kochstrasse. Os blindados do regimento Panzer SS 11 e um punhado de King Tigers, do batalhão Panzer SS 503, foram posicionados entre o Tiergarten, Unter den Linden e Leipziger Straße. Voluntários franceses passaram a noite no porão do Schauspielhaus e próximo à estação Stadtmitte. Lá, o oficial Eric Lefebvre mais tarde descreveu o estranho silêncio de seu posto de comando subterrâneo. Cobertores dividiam os cômodos, velas forneciam uma luz trêmula, móveis recolhidos de prédios bombardeados, água de canos quebrados escorria pelas paredes, formando poças no chão, enquanto o rugido da batalha ecoava acima. Relatórios chegavam durante a noite. Blindados soviéticos se reuniam novamente na Belle Alliance Platz. Krukenberg temia um rompimento que chegasse até seu quartel-general. Sem demora, ele enviou 2 equipes antitanque, uma liderada pelo tenente da SS, Weber, composta por tropas da escola de combate, e a outra liderada por Hennekart, formada por homens de ligação. Enquanto isso, a patrulha do tenente da SS von Wallenhot avançou para a Wilhelmstrasse. Ao amanhecer, a Friedrichstrasse estava intransitável, bloqueada por escombros, crateras e túneis de U-Bahn destruídos. O maior avanço soviético ocorreu pela Wilhelmstrasse. O sargento Eugênio Volo, encanador reservado de Pantin, conhecido como Gegen, se agachou atrás de um vão de porta em ruínas. Quando um solitário T-34 apareceu, ele calmamente levantou seu Panzerfaust, destravou a segurança, mirou e disparou. O contrajato rugiu atrás dele, enquanto a ogiva avançava a 45 metros por segundo. Ela atingiu o casco do tanque soviético e detonou com um estrondo enorme. A torre foi arrancada e o fogo engoliu a máquina. Volo se protegeu enquanto estilhaços e ondas de choque sacudiam a rua. Esse foi seu 4º abate confirmado. Ele já havia destruído um tanque Joseph Stalin na Pomerânia e 2 T-34 em Neukölln. Hoje ele somou mais um, mas o inimigo se adaptou rápido. Logo se repetiu o padrão em toda a linha de frente. Os morteiros soviéticos de 120 mm bombardearam as ruas primeiro, abrindo caminho. Em seguida, os tanques abriram fogo com projéteis de 85 mm e 122 mm, destruindo fachadas de prédios e eliminando ninhos de metralhadoras. Sob fumaça e poeira, outros tanques avançaram para rebocar os tanques avariados e abrir caminho a novos ataques. O ar ficou pesado com o cheiro de borracha queimada, gesso e o fedor nauseante da morte. A poeira cobria tudo, apagando a camuflagem dos uniformes franceses e apagando os contornos dos escombros. Os marrons e verdes das túnicas já se misturavam ao cinza. Eles ainda lutavam, mas a tempestade se aproximava com força total. Na manhã de 28 de abril, os sons da batalha se tornaram tão constantes que já não surpreendiam mais os ouvidos. O estrondo da artilharia e o estalo das armas leves se misturavam em um zumbido inevitável e entorpecedor. O capitão Henri Fenay, ainda mancando e coberto de hematomas por causa do ferimento anterior, encontrou Krukenberg de melhor humor naquele dia. O general, satisfeito com o batalhão, atendeu ao pedido de Fennet para voltar à linha de frente com Fink e a equipe de munição. Naquela manhã, os soviéticos cruzaram o canal perto de Tor de Hallisch por pontes improvisadas. Desde então, a batalha virou combates brutais corpo a corpo entre escombros e prédios destruídos. O número de baixas subiu drasticamente, não só por tiros e explosões, mas também pelo desabamento de prédios sob fogo de artilharia. Apesar do ataque intenso, os granadeiros Nordland e voluntários franceses mantiveram suas linhas com determinação, sofrendo poucas infiltrações. As unidades antitanque francesas, sem blindados, morteiros ou artilharia, tiveram papel decisivo. Entre eles, o sargento Eugênio Volo manteve sua sequência impressionante. Após destruir 2 tanques em Neukölln, ele destruiu mais 6 no mesmo dia com Panzerfausts. Na manhã de 29 de abril, à luz trêmula das velas na estação de metrô Stadtmitte, o general Krukenberg concedeu a Eugênio Volo a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, elogiando sua bravura em francês diante de uma sala cheia de camaradas surpresos e orgulhosos. Mais de 108 tanques soviéticos tiveram a destruição confirmada em seu setor, com os franceses responsáveis por pelo menos metade. Isso era um testemunho tanto da fúria quanto da habilidade deles.
Naquele dia, Krukenberg ordenou ao capitão Fennett que ficasse no posto de comando, enquanto o restante do batalhão foi realocado para Belle Allianceplatz. Os homens fora da linha de frente descansavam nos porões do Schauspielhaus, onde alguns se distraíam usando figurinos antigos. Até ali, aeronaves e artilharia soviéticas eram ameaça constante. O aspirante a oficial Protopopov, um russo branco e feroz anti-bolchevique, derrubou um avião soviético com uma metralhadora em uma posição antiaérea improvisada ao lado da Catedral Francesa. Mais tarde, Fennett atravessou os túneis até a Kochstrasse com a ajuda de Fink. Navegando por entre ruínas e pátios, eles chegaram a uma linha de frente onde o tenente da SS, Weber, o destemido comandante da escola de combate, mostrou a ele os destroços de mais um T-34 destruído a apenas 3 metros de sua posição. Chamas tremeluziam no casco enquanto Weber relatava o dia. 5 ou 6 tanques destruídos, ataques de infantaria esmagados. Eles não tinham artilharia, nem granadas, nem morteiros, apenas Panzerfausts, MG-42 e pura força de vontade, e mesmo assim mantiveram a linha. De volta ao posto do batalhão, o moral permanecia estranhamente elevado. Os mensageiros, ansiosos e de olhos arregalados, se gabavam da última emboscada. Roger e seus camaradas descobriram um prédio infestado de tropas soviéticas. Eles infiltraram-se nos porões, atearam fogo e cobriram as saídas. Quando o fogo forçou os soviéticos a saírem, os franceses os abateram com fuzis de assalto e granadas. Quando a fumaça sumiu, 50 inimigos mortos estavam espalhados pela entrada e escombros. Melhor que no cinema, Roger murmurou, ainda coberto de fuligem. Enquanto isso, a patrulha de von Wallenroth não voltava, e logo todo o batalhão foi levado ao moedor de carne na Belle Allianceplatz. Na estação de metrô Kochstrasse, outros 6 tanques foram destruídos. Um prédio ocupado pelos soviéticos foi incendiado e os fugitivos foram mortos pelos franceses que esperavam. Na manhã de 29 de abril, outro ataque de tanques foi interrompido, mas os soviéticos responderam com intenso bombardeio que sacudiu todos os prédios ocupados pelos franceses. A batalha havia chegado à sua fase mais brutal. A cada hora, novas ondas soviéticas surgiam. Os homens competiam por abates com Panzerfaust como caçadores em um safari grotesco. O sargento Roger Albert já havia destruído 3 tanques e foi condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe, assim como o sargento Mohr Rostein da 3ª Companhia. O batalhão ocupava uma posição avançada a poucas centenas de metros da chancelaria do Reich. Com os tanques soviéticos recuando, a infantaria infiltrou-se nas ruínas com granadas e lança-chamas, mas os franceses continuaram resistindo. Feridos recusaram evacuação e voltaram aos postos, com bandagens ensanguentadas e olhos ardendo. O sargento Olivier, ferido 3 vezes, voltou a comandar a 4ª Companhia repetidas vezes, mas as baixas só aumentavam. Os cadetes Le Magnon, Bilot e Protopopov caíram todos em combate, mortos em becos e escadarias. A noite de 29 para 30 de abril foi um inferno. A cidade queimava em todas as direções, explosões iluminavam o céu. A esperança estava no exército do general Wenck, mas o silêncio do comando só aumentava a dúvida. Em determinado momento, o tenente da SS Weber chegou para ver Fennett, trazendo consigo Volo e Albert. Os 3 já eram símbolos consolidados da luta. Momentos depois, tanques soviéticos avançaram novamente. 2 foram detidos com Panzerfausts, mas o fogo de retorno foi brutal. Prédios desabaram sob o impacto dos projéteis. No posto de comando de Fennett, a poeira dificultava a respiração dos homens. Eles não viam além de meio metro. A alvenaria caiu e feriu vários. Todo o semiporão parecia prestes a desabar. Uma abertura feita com cuidado virou um buraco escancarado, alvo direto do fogo dos tanques. Fora, a Wilhelmstrasse virou uma zona de guerra cheia de corpos e aço retorcido. Os franceses estavam quase sem munição, sem comida, sem tempo, mas ainda lutavam, ainda se agarravam às ruínas de uma capital moribunda. Em 30 de abril, a tempestade atingiu seu auge. A infantaria soviética manobrava para cercar o prédio do posto de comando francês. A leste, na Friedrichstrasse, intransitável para tanques, a equipe de combate Christensen enfrentava combates brutais desde o amanhecer. A linha de frente havia recuado de 150 a 200 metros, além da Kochstrasse-U-Bahn e da Puttkamerstrasse.
Soldados soviéticos passaram a agir como franco-atiradores dos andares superiores dos prédios próximos, disparando contra qualquer coisa que ousasse se mover. Eles não haviam assegurado os andares térreos, e os franceses incendiaram os prédios usando o papel dos porões. Usando fogo e fumaça como escudo, eles se retiraram de forma controlada, apesar da insistência do tenente da SS Weber em manter a posição até o fim. A linha defensiva se firmou perto do cruzamento da Puttkamerstraße, e apesar dos prédios danificados, os pátios davam cobertura e rotas de comunicação. Um prédio ainda em grande parte intacto virou o novo posto de comando avançado. O térreo estava repleto de obras de arte. 2 mulheres civis ainda moravam lá, e a princípio recusaram-se a sair. Quando os homens se instalaram, morteiros soviéticos de 120 milímetros retomaram ataques precisos e aterrorizantes, bombardeando o que restava de pé. Provavelmente foi durante esse bombardeio infernal que o cadete Protopopov foi morto. Ele estava andando com o sargento Mor Rostein quando um projétil explodiu no pátio, despedaçando-o com estilhaços. Enquanto isso, um contra-ataque imprudente dos velhos guardas do escritório principal de segurança foi aniquilado enquanto tentavam avançar e estabelecer novos postos avançados. Em seguida, ocorreu o terceiro ataque de tanques do dia. Os tanques soviéticos avançaram em formações fechadas de 7 ou 8, tentando vencer as equipes de Panzerfaust pela quantidade. Mas os franceses não vacilaram. Os 2 primeiros tanques foram destruídos, bloqueando os outros. Os veículos tentaram recuperar os destroços, mas foram repelidos sob tiros intensos. Quando os canhões miraram os franceses, o sargento Mor Rostein continuou no posto de observação no segundo andar de um prédio bombardeado. De lá, ele tinha uma visão clara da Wilhelmstrasse. Um tanque Joseph Stalin disparou um projétil que destruiu o teto acima e o enterrou nos escombros. Seus companheiros pensaram por muito tempo que ele estava morto. Mas atordoado e cambaleando, ele saiu dos destroços e voltou ao posto de comando, parecendo um fantasma coberto de poeira. Lá, o capitão Fenet contou sobre a condecoração que ele e o sargento Albert receberam por destruir um 4º tanque. As cruzes de ferro foram entregues em um pátio pouco antes de outro bombardeio soviético, que fez todos se jogarem para se proteger. Nuvens de poeira sufocavam o ar e ninguém enxergava um passo à frente. Tudo estava cinza e parado até a próxima explosão. No flanco esquerdo, o tenente da SS Christensen chegou da Korkstrasse com garrafas de vinho, esperando animar o pessoal. À direita, perdeu-se o contato com os remanescentes da divisão de tanques Müncherberg. Os soviéticos chegaram à estação Anhalter, a menos de 300 metros das posições francesas. Mas em Potsdamer Platz, um dos 2 últimos King Tigers da Nordland, o 314 sob comando do sargento da SS Diers, ainda mantinha a posição, com seu canhão de 88 mm dominando a Saarlandstrasse. Ele destruiu vários tanques soviéticos que tentaram romper a linha. No posto de comando, as tropas do capitão Fenet foram dizimadas. Restavam só 3 oficiais superiores. Mais 3 do Charlemagne receberam a Cruz de Cavaleiro na mesma noite, mais do que qualquer outra unidade estrangeira na batalha por Berlim. O total deles chegou a 62 tanques inimigos destruídos. 1/10 da blindados soviéticos na cidade caiu diante deles. Em outro lugar, o tenente da SS Wilhelm Weber, ferido após destruir seu 13º tanque soviético, visitou o posto de socorro da chancelaria. O general da SS Moenke, impressionado, recomendou logo a Cruz de Cavaleiro para Weber, Fenet e o sargento-chefe Apollot. Na manhã do dia 30, sem que Krugenberg soubesse, o general Weidling reuniu seus últimos comandantes no Bendler Block. Nem Krugenberg, nem Moenke, que lideravam a principal linha de resistência, foram convidados. Nesse momento, o fogo de artilharia aumentou e os órgãos de Stalin cobriam o centro de Berlim. Dos tanques de Nordland, restavam 4, todos imobilizados por impactos diretos, mas ainda disparavam de posições fixas. A munição estava posicionada ao longo da Leipziger Strasse, mas, com o passar do dia, algo estranho ocorreu. A reunião noturna habitual foi cancelada. Então, perto da meia-noite, o bombardeio soviético cessou abruptamente. Era algo antinatural, ameaçador. Naquela noite, uma estranha leva de reforços chegou. Cerca de 100 homens do escritório principal de segurança, muitos armados apenas com fuzis e acompanhados por alguns majores e capitães da SS. A maioria tinha entre 50 e 60 anos, eram corajosos, mas não treinavam para combate real há muito tempo. Apesar da boa vontade, as perdas foram grandes. Os soviéticos escondiam atiradores de elite em todos os lugares. Quem surgia na janela era atingido.
O aspirante a oficial de Lacasse, que liderava com coragem desde o primeiro dia, foi atingido por um tiro de sniper e evacuado. Enquanto isso, o jovem Bico, de 18 anos, e seu irmão Roger caçavam atiradores nos telhados. Voltaram rápido para relatar sucesso, mas estavam sem granadas. Eles encheram os casacos com granadas de ovo e cargas de bastão e sumiram de volta ao inferno. Bico retornou sozinho, cabisbaixo. Pegamos eles, capitão, ele disse, mas Roger foi ferido. Roger entrou cambaleando logo depois, com sangue escorrendo do olho. Um estilhaço o atingiu acima da pálpebra. Eles o sentaram na única poltrona do prédio, onde logo ele perdeu a consciência. Biku o levou ao posto de socorro e voltou só. Pobre Roger, o médico disse que ele perdeu um olho e pode perder o outro. Mesmo assim, Biku teve sorte. Naquele dia, um projétil antitanque atingiu os escombros atrás dos quais ele estava abrigado. Ele foi nocauteado, mas saiu ileso. Horas depois, ele já estava de pé. Agora, comandava a seção de Roger, com expressão fechada e jurando vingança. À noite, uma calma estranha tomou conta do lugar. Nada se movia na rua, exceto o T-34 em chamas ao lado da posição deles. Chamas dançavam sobre a carcaça, projetando luz violenta nas ruínas. Acima dos telhados, um halo de fogo rosado tremeluzia na noite enfumaçada. Os últimos defensores do Reich, agora apenas garotos e homens arrasados, esperavam o amanhecer. Na última noite de abril, as ruínas fumegantes de Berlim eram tomadas pelo crepitar das chamas e pelos ecos distantes da batalha. Mas em meio àquele caos surgiram sons que nenhum soldado poderia ignorar, gritos agonizantes vindos de porões e becos próximos, inconfundivelmente vozes de mulheres, clamores que já não tinham tom humano. Elas uivavam com um desespero cru, do tipo que não nasce da guerra, mas da brutalidade do que veio em sua sombra, os gritos de civis, enquanto os homens do leste davam vazão à sua selvageria. Ao amanhecer, os tanques vermelhos retornaram. Ouvimos antes de ver, motores roncando e esteiras chacoalhando como correntes de ferro sobre pedra. Mas a formação deles era ruim, desordenada, o avanço descuidado. Isso nos deu tempo, e alguns Panzerfaustes bastaram para deter a primeira onda imediatamente. Eles recuaram sob forte tiroteio. Como esperado, a punição veio em seguida. Projéteis de artilharia e de tanque explodiram nos prédios ocupados por nós. Cada explosão sacudia as paredes rachadas, fazendo toda a estrutura parecer balançar sobre os alicerces. O reboco do teto caía como neve. Às vezes, o ar virava uma névoa sufocante de poeira e fuligem, limitando a visão a poucos metros. Já sobrevivemos a dezenas de bombardeios assim, mas esse era diferente, não cessava. Morteiros, projéteis de tanque, tiros antitanque, tudo nos atingindo em ondas, e mesmo assim, continuamos firmes. Weber, implacável como sempre, trouxe o jovem sargento Eugene Volo, que já tinha destruído 4 tanques. Depois chegou Roger Albert, afirmando ter destruído um 4º tanque também. Os homens lutavam por abates. Faltavam Panzerfaust para todos, então disputavam quem iria atirar. Quanto mais lutávamos, mais russos apareciam. O prédio que abrigava nosso posto de comando, antes sólido, agora gemia como uma fera ferida. Every hit. As rachaduras na fachada aumentaram. Sabíamos que o fim estava próximo, mas adiei ao máximo a evacuação, pois recuar 50 metros significava perder toda a linha de frente, e estávamos a poucas centenas de metros da chancelaria do Reich. Os russos acharam que estávamos derrotados. Atacaram novamente com tanques, mas sem usar artilharia antes. Eles estavam enganados. Mais 2 tanques foram destruídos e um terceiro inutilizado. Eles fugiram, mas antes marcaram nossa posição. Então veio a retaliação. O ar se encheu de destroços, os tetos desabaram, vários homens foram soterrados. Nossa brecha virou um enorme buraco, alvo de todas as armas soviéticas. Todo o quarteirão era flanqueado e todas as saídas estavam sob fogo. Não havia escolha. Restavam 10 minutos, talvez menos, antes de sermos enterrados vivos. Ivan, distraído, não notou os incêndios que causamos na retaguarda. Porões cheios de papel foram incendiados. Enquanto os soviéticos viravam bombeiros, escapamos sob fogo, com granadas explodindo atrás de nós. Incrivelmente, não perdemos ninguém na fuga. Só um em 3 prédios ainda estava de pé na terra arrasada que cruzamos. Às 18 horas, como Krukenberg registrou depois, nós nos reorganizamos em um bloco mais compacto e defensável. Uma rede de pátios internos nos deu algum respiro, mas o perigo ainda rondava perto da Friedrichstrasse. Colocamos sentinelas rapidamente. Os morteiros de 120 mm nos localizaram quase imediatamente. A infantaria avançou de novo, e precisamos contra-atacar para ganhar alguns metros.
Homens do escritório central de segurança atacaram com coragem, mas com alto custo. Outro ataque de tanques soviéticos veio. Agora, eles tinham aprendido. 7 ou 8 tanques avançaram juntos, próximos, tentando sufocar nosso fogo disperso, mas calcularam mal. Tanques da frente destruídos, outros bloqueados, e a retirada recebeu nova rajada durante novo confronto. O ritmo seguiu intenso. O sargento Mor Rostein foi soterrado de novo quando o segundo andar desabou sobre seu posto de observação. Ele foi achado 1 hora depois, atordoado, mas vivo. Eu lhe concedi a cruz de ferro no pátio. Roger Albert II, 4 tanques abatidos. Assim que apertei as mãos deles, outra onda de projéteis nos atingiu. A poeira era tão densa que mal víamos ou respirávamos, tossindo como fantasmas. Faltava água e o sono era interrompido. Nossas faces estavam encovadas, nossos olhos fundos, nossas mãos cobertas de sujeira, e ainda assim nada disso importava. O reflexo nos guiava. Essa vida havia se tornado nossa única verdade. Granadas, rifles, chamas, tudo isso vinha tão naturalmente quanto respirar. Não pensávamos no amanhã. Não existia amanhã. Cada hora trazia mais tanques, mais infantaria vermelha, mais tentativas de nos expulsar com granadas ou lança-chamas. Nossas baixas aumentavam, só os gravemente feridos eram retirados. O resto se remendava e voltava para a luta. O sargento Olivier já tinha sido ferido 3 vezes e voltou 3 vezes. Quase todos os oficiais subalternos estavam mortos ou gravemente feridos. Labadette, Protopopov, Belot, Lemagnon, todos se foram. Weber, o incansável caçador de tanques, foi finalmente evacuado. Só restaram Duro e von Wallenhot. Um, orgulhoso de ter recebido uma cruz de ferro de um oficial da Nordland. O outro, calmo e sereno, o correspondente de guerra que virou guerreiro. Nosso novo posto de comando era uma biblioteca, com paredes cheias de livros e obras de arte inestimáveis. Um de nós achou um livro ilustrado sobre a Espanha. Os homens folhearam-no em silêncio, olhando pastagens ensolaradas que talvez nunca mais vissem. Sabíamos que a biblioteca não resistiria à noite. Nada sobreviveu. Berlim era agora um mundo diferente, um inferno de poeira e fogo. O céu sumiu, restando só uma nuvem baixa de fuligem. Cada explosão aumentava a névoa, e sempre vinham os tanques, um após o outro. Nós nos agachávamos atrás das portas, nas janelas, dedos no gatilho. Cada Panzerfaust disparado era como uma sentença de morte. Uma chama, uma explosão, um tanque a menos. Então vinha o próximo. Os soviéticos tentaram recolher seus destroços sob a cobertura do fogo de artilharia, mas já esperávamos. A noite não trouxe silêncio, só mudou a cor da pira da cidade. As chamas dançavam nas ruínas, iluminando o horizonte destruído de vermelho. Silhuetas se moviam longe, algumas reais, outras imaginadas. A cidade virou uma fornalha viva. No coração da cidade, em frente à chancelaria, os voluntários franceses da Charlemagne resistiam firmes, cercados, exaustos, mas inabaláveis. O motivo de viver virou o motivo de morrer. Na tarde de 1º de maio, a infantaria soviética havia sido reforçada e começou a lançar onda após onda de ataques em estreita coordenação com os tanques T-34. Os franceses da divisão Charlemagne, reduzidos a um batalhão esquelético, deixavam os tanques chegarem perto antes de atirar a queima-roupa com Panzerfausts, enquanto seus fuzis de assalto mantinham a infantaria inimiga sob fogo. Apesar da pressão esmagadora, os soldados soviéticos lutavam para avançar e caíam aos montes atrás da parede móvel de blindados. A apenas 300 metros, o Exército Vermelho concentrou seus tanques e os usou como bunkers móveis para o avanço da infantaria. Mas os prédios ocupados pela SS francesa ofereciam ângulos de tiro vantajosos. Os defensores deixaram o inimigo chegar perto antes de abrir fogo, cientes de que um erro poderia derrubar toda a linha de frente. A defesa da chancelaria do Reich agora dependia de cada contra-ataque bem-sucedido. Em um caso, um tanque soviético rompeu a linha e precisou ser destruído a apenas 30 metros atrás da linha de frente, quase causando um colapso antes que outro disparo o detivesse. Com o avanço da tarde, a situação dos franceses piorava. O prédio que eles defenderam por horas virou apenas um esqueleto do que era antes. O fogo dos lança-chamas soviéticos nas tábuas de madeira iniciou um incêndio que rapidamente ameaçou os defensores. Sem água ou ferramentas, os homens só conseguiam atrasar o fogo. Georges, um jovem ex-bombeiro parisiense, fez o que pôde, mas acabou voltando, enegrecido e exausto, declarando que o fogo era incontrolável. Às 18 horas, o prédio ficou indefensável e ordenaram a realocação para as ruínas do escritório principal de segurança a poucas dezenas de metros.
A realocação ocorreu discretamente, sem ser notada pelos soviéticos. Os defensores criaram novas posições de sentinela nos porões com acesso à rua. No flanco, houve tiroteio quando forças soviéticas atacaram um setor próximo, conquistando pouco terreno, mas sem expulsar as tropas da Charlemagne. No porão da nova posição, iluminado apenas por uma única vela, o capitão Fene concedeu cruzes de ferro a vários de seus homens sobreviventes. Embora a cerimônia não tivesse o esplendor de desfiles e bandeiras, foi solene, quase espiritual. Rostos emagrecidos, olhos fundos e uniformes sujos testemunhavam as horas finais de uma resistência sobre-humana. Naquela noite, o batalhão francês ocupou um setor de uma unidade vizinha, realocada para proteger a chancelaria do Reich. Recebemos a notícia de que o posto de comando da divisão Nordland foi transferido para a própria chancelaria. Enquanto isso, as comemorações seguiam. Eugen Volo, após destruir seu 7º tanque soviético no dia, recebeu a Cruz de Cavaleiro. Tropas francesas e alemãs da SS da Leibstandarte Adolf Hitler compartilhavam chocolate e vinho entre as ruínas, celebrando não a vitória, mas a sobrevivência e a camaradagem. O dia foi mais bem-sucedido do que o prisioneiro soviético capturado dias antes havia previsto. No amanhecer de 2 de maio, sentinelas da Charlemagne viram que a linha de frente recuou de novo, sem tropas à esquerda ou direita. Patrulhas confirmaram que a linha principal agora estava no Ministério da Aeronáutica. O batalhão recuou sem resistência e encontrou tropas da Luftwaffe, que informaram sobre negociações de rendição em andamento. Logo, veículos com bandeiras brancas chegaram. Soldados soviéticos desarmados ofereceram cigarros. Havia terminado. O comandante da Luftwaffe confirmou: a guarnição alemã se rendeu. Mas Fenech e seus homens, sem querer aceitar esse destino passivamente, decidiram agir. Fugindo das patrulhas soviéticas, os sobreviventes entraram furtivamente nos túneis do U-Bahn. Na estação Stadtmitte, encontraram apenas destroços espalhados. Na estação Kaiserhof, logo atrás da chancelaria, eles descobriram a verdade final e irrefutável. Veículos russos circulavam livremente pelas ruas acima. As outrora temíveis paredes da chancelaria estavam silenciosas, e a guerra em Berlim havia acabado. Fenech desceu silenciosamente a escada de mão e disse aos seus homens: acabou. Os russos estão por toda parte. O Führer está morto. Os sobreviventes do batalhão tomaram uma decisão final. Tentaram uma fuga em direção ao oeste. Eles cruzaram cautelosamente as linhas do U-Bahn, cobertas de escombros, usando baionetas e as mãos para limpar áreas desmoronadas. Mas na Potsdamer Platz, uma descoberta sombria os aguardava. Os túneis passavam acima do solo, tornando impossível se esconder. Eles decidiram se esconder até o anoitecer. Um túnel sob uma ponte ferroviária serviu de refúgio temporário. No entanto, enquanto eles se acomodavam, um grupo de Volkssturm também chegou, lento e barulhento. A presença deles atraiu uma patrulha soviética, que revistou a área. Os voluntários franceses contiveram a respiração enquanto soldados soviéticos passavam bem perto, às vezes parando em frente a seus esconderijos. A tensão acabou quando parte da barricada cedeu sob as botas soviéticas e eles foram descobertos. Relógios e armas foram apreendidos. Um soldado soviético bêbado reconheceu Roger Albert como um homem da SS. Apesar de uma breve intervenção de um guarda, o russo voltou, apontou sua pistola e executou Albert ali mesmo. A coluna passou pela chancelaria do Reich, agora ocupada por saqueadores soviéticos. Centenas de tanques avançaram ruidosamente pelo Tiergarten, rumo ao portão de Brandemburgo, que mesmo danificado, ainda se erguia desafiador. Perto da meia-noite, o sargento-mor Rostaing e mais 16 pessoas, dormindo nas ruínas da Potsdamer Bahnhof, foram acordados por exigências de rendição ou seriam explodidos. Em outro local, o general da SS Krukenberg seguia tentando fugir. Após cruzar o rio Spree, ele ordenou o reconhecimento para achar uma rota de fuga viável. Quando 2 oficiais não voltaram, Krukenberg liderou pessoalmente o destacamento francês. Ao tentar entrar no Hospital Charité, foi impedido. A instalação foi declarada zona neutra sob controle soviético. Virando ao norte, ele encontrou membros da Nordland, como o general da SS Ziegler, e vários condecorados com a Cruz de Cavaleiro, incluindo o destruidor de tanques francês, Volo. Ao amanhecer de 2 de maio, os soviéticos atacaram a posição deles. Forçados a recuar novamente, o destacamento de Krukenberg seguiu para Gesundbrunnen, tentando chegar a Wittenau, mas na Lorsingstrasse foi atingido com precisão por morteiros soviéticos. A tentativa de fuga havia começado, mas para a maioria da Charlemagne, a guerra terminou não com rendição,
mas com a captura nas ruínas de uma cidade que já não existia. Enquanto os remanescentes da divisão Nordland e voluntários franceses da SS avançavam ao norte pelo caos do centro de Berlim, a cidade ao redor colapsava em um inferno de fogo, poeira e morte. Perto da Siegelstrasse, a tentativa de fuga vacilou. Na esquina de um cruzamento devastado, o general da SS Ziegler foi mortalmente ferido em um bombardeio de artilharia soviética que também feriu vários outros do grupo, incluindo aqueles que acompanhavam o general da SS Krukenberg. A infantaria inimiga, infiltrada nos distritos do norte, abriu fogo a curta distância, forçando os sobreviventes a abandonar a fuga e recuar novamente para o centro das ruínas. Ao passarem pelo bairro, eles encontraram os restos carbonizados do último tanque Tiger operacional que Krukenberg havia entregue à chancelaria do Reich no dia anterior. Ele estava destruído e abandonado na ponte Weidendammer. Não havia sinal de sua tripulação. A área ao redor, silenciosa e abandonada, ainda não tinha ocupação soviética às 9 horas daquela manhã, poucas horas antes do colapso final. Às 15 horas do dia, 2 de maio de 1945, toda a resistência organizada em Berlim havia cessado. As armas cessaram. Naquela noite, ao sul, forças alemãs na Itália e Áustria também se renderam, marcando o fim da Guerra do Terceiro Reich na Europa. O general de divisão da SS, Krukenberg, comandante fugitivo em uma cidade devastada, conseguiu desaparecer por dias. Com poucos camaradas, ele se abrigou em Dahlem, no extremo oeste da cidade, mas Berlim já não era um campo de batalha, e sim uma prisão. Alguns dias depois, Krukenberg se apresentou às autoridades soviéticas em Steglitz, encerrando assim o capítulo final dos voluntários franceses da SS e sua resistência trágica e brutal em meio aos estertores do Reich de 1000 anos. Que batalha! Realmente fascinante e brutal. A determinação demonstrada pela SS francesa em Berlim é algo que ainda gera debates até hoje. Cercados, em menor número, combatentes estrangeiros defendendo uma capital que nunca foi deles, e mesmo assim, muitos se recusaram a se render até o fim. Por quê? Foi por ideologia? Irmandade? Uma recusa em ser esquecido pela história? Eu não acho que exista apenas uma resposta, e é isso que torna tudo tão poderoso. Esses homens não eram apenas soldados, eles eram símbolos de algo maior, algo perdido. Essa sempre foi uma parte menos conhecida da guerra, ofuscada por manchetes mais conhecidas. Tenho muito orgulho de ter contado essa história com tantos detalhes e dado a ela o espaço e a profundidade merecidos. Me diga sua opinião. Por que você acha que eles lutaram com tanta determinação? O que você faria no lugar deles? E com isso, encerramos o vídeo de hoje. History at War. Seu apoio realmente significa muito para mim. Um grande agradecimento aos meus incríveis apoiadores. Se quiser apoiar o canal ou ver conteúdo exclusivo, os links do Patreon e Instagram estão abaixo. Espero que tenha aprendido algo novo e, como sempre, te vejo na próxima aventura. Se cuida e até logo.